Prefácio. A intuição não pode ser explicada cientificamente porque o fenômeno em si é irracional e não científico. O próprio fenômeno da intuição é irracional. Em termos coloquiais, parece certo perguntar: a intuição pode ser explicada? Mas isso quer dizer, a intuição pode ser reduzida ao intelecto? E a intuição é algo além do intelecto, algo que não faz parte do intelecto, algo que vem de algum lugar onde o intelecto é totalmente inconsciente. Assim, o intelecto pode sentir a intuição, mas não explicá-la. O salto da intuição pode ser sentido porque existe uma lacuna. A intuição pode ser sentida pelo intelecto, pode-se notar que algo aconteceu, mas não se pode explicar, porque a explicação precisa da causalidade. A explicação significa responder à pergunta de onde a intuição vem, por que vem, qual é a causa. E ela vem de algum lugar, não do intelecto propriamente dito. Logo, não há causa intelectual. Não existe uma razão, uma ligação, uma continuidade dentro do intelecto. A intuição é um campo de ocorrência diferente, que não se relaciona ao intelecto de maneira nenhuma, embora possa penetrar o intelecto. Deve-se entender que uma realidade superior pode penetrar uma realidade inferior, mas a inferior não consegue penetrar a superior. Assim, a intuição pode penetrar o intelecto porque ela é superior, mas o intelecto não pode penetrar a intuição porque ele é inferior. É exatamente como a sua mente poder penetrar o seu corpo, mas o seu corpo não poder penetrar a mente. O seu ser pode penetrar a mente, mas a mente não pode penetrar o seu ser. É por isso que, se você entrar no ser, você terá de se separar tanto do corpo quanto da mente. O corpo e a mente não podem penetrar um fenômeno superior. Quando você ingressa numa realidade superior, o mundo de ocorrências inferior tem de ser deixado para trás. Não existe uma explicação do superior no inferior, porque os próprios termos da explicação não existem ali. Eles não fazem sentido. Mas o intelecto pode sentir a lacuna, pode reconhecer a lacuna. Ele sente que aconteceu algo que está além de mim. Se até mesmo esse tanto puder ser feito, o intelecto terá feito muito. Mas o intelecto também pode rejeitar o que aconteceu. É isso que significa ter fé ou não ter fé. Se você sente que o que não pode ser explicado pelo intelecto não existe, você é um não crente. Então, vai continuar nessa existência inferior do intelecto, atado a ele. Assim, você recusa o mistério, não permitindo que a intuição se comunique com você. Um racionalista é assim. O racionalista não vai nem mesmo ver que surgiu algo do além. Se você é educado racionalmente, não admite o superior. Você vai negá-lo. Você vai dizer: não pode ser. Deve ser imaginação. Deve ser um sonho meu. A menos que eu possa prová-lo racionalmente, não aceito. A mente racional se fecha, encerrada dentro dos limites da razão, e a intuição não pode penetrar. No entanto, você pode usar o intelecto sem ser fechado. Então, pode usar a razão como um instrumento, permanecendo aberto. Você está receptivo ao superior. Se algo acontecer, estará receptivo. Então, poderá usar o seu intelecto como um auxiliar. Ele observa que aconteceu algo que está além de mim. Ele pode ajudar você a entender essa lacuna. Além disso, o intelecto pode ser usado para a expressão, não para a explicação, para a expressão. Um Buda não explica nada. Ele é expressivo, mas não explicativo. Todos os Upanishads são expressivos sem nenhuma explicação. Eles dizem: isso é assim,
Isso é assado. Isso é o que está acontecendo. Se você quiser, venha para dentro. Não fique do lado de fora. Nenhuma explicação é possível de dentro para fora. Portanto, venha para dentro. Torne-se um integrante do grupo. Mesmo que vá para dentro, as coisas não lhe serão explicadas. Você vai ter de chegar a conhecê-las e senti-las. O intelecto pode tentar entender, mas ele tende a fracassar. O superior não pode ser reduzido ao inferior. A intuição viaja sem nenhum veículo. É por isso que é um salto. É por isso que é um pulo. É um salto de um ponto a outro ponto, sem nenhuma interligação entre os dois. Se eu chegar a você com um passo depois do outro, não será um salto. Só se eu chegar a você sem dar nenhum passo é que será um salto. E um salto de verdade é até mesmo mais profundo. Significa que algo existe num ponto A e depois existe num ponto B, e que entre os dois não existe nada. Isso é um verdadeiro salto. A intuição é um salto. Não é algo que chegue até você por meio de passos. Ela é algo que acontece a você, não que chegue até você. Algo que acontece a você sem nenhuma causalidade de lugar nenhum, sem nenhuma origem em lugar nenhum. Essa ocorrência súbita, repentina, significa intuição. Se não fosse súbita, nem completamente descontínua em relação ao que aconteceu anteriormente, então a razão descobriria o caminho. Levaria tempo, mas poderia ser feito. A razão seria capaz de conhecê-lo, entendê-lo e controlá-lo. Então, algum dia poderia ser desenvolvido um instrumento, assim como o rádio ou a televisão, em que as intuições poderiam ser recebidas. Se a intuição viesse por meio de raios ou ondas, então poderíamos construir um aparelho para recebê-las. Mas nenhum aparelho pode captar a intuição, porque ela não é um fenômeno ondulatório. Ela não é fenômeno nenhum. Ela é simplesmente um salto do nada para o ser. A intuição significa exatamente isso. É por isso que a razão a nega. A razão nega a intuição porque é incapaz de enfrentá-la. A razão só pode enfrentar fenômenos que possam ser divididos em causa e efeito. De acordo com a razão, existem duas esferas de existência, o conhecido e o desconhecido. E o desconhecido significa o que ainda não é conhecido, mas que algum dia será conhecido. Mas o misticismo diz que existem três esferas: o conhecido, o desconhecido e o incognoscível. Por incognoscível, os místicos querem dizer o que nunca poderá ser conhecido. O intelecto está envolvido com o conhecido e o desconhecido, não com o incognoscível. E a intuição trabalha com o incognoscível, com o que não pode ser conhecido. Não é só uma questão de tempo antes que tal coisa seja conhecida. A incognoscibilidade é a sua característica intrínseca. Não é que os seus instrumentos não sejam sofisticados o suficiente, que a sua lógica não seja atualizada ou que a sua matemática seja primitiva. A questão não é essa. A característica intrínseca do incognoscível é a incognoscibilidade. Ela sempre existirá como o incognoscível. Essa é a esfera da intuição. Quando algo do incognoscível chega a ser conhecido, é um salto. Não existe uma ligação. Não existe uma passagem. Não existe a passagem de um ponto a outro. Mas parece inconcebível. Assim, quando eu digo que você pode senti-lo, mas não pode entendê-lo, quando digo essas coisas, eu sei muito bem que estou agindo de maneira completamente absurda. Absurdo significa apenas aquilo que não pode ser entendido pelos nossos sentidos, aquilo que é sem sentido. E a mente é um sentido, o mais sutil de todos. A intuição é possível porque o incognoscível existe.
A ciência nega a existência do divino porque afirma: só existe uma divisão, o conhecido e o desconhecido. Se existe algum Deus, vamos descobri-lo por meio de métodos de laboratório. Se ele existe, a ciência vai descobri-lo. Os místicos, por outro lado, afirmam: não importa o que você faça, alguma coisa no próprio fundamento da existência vai permanecer incognoscível, um mistério. E se os místicos não estiverem certos, então eu acho que a ciência irá destruir todo o significado da vida. Se não existir mistério, todo o significado da vida será destruído e toda a beleza será destruída. O incognoscível é a beleza, o significado, a aspiração, a meta. Por causa do incognoscível, a vida significa alguma coisa. Quando tudo for conhecido, então tudo estará esclarecido, nivelado, monótono. Você ficará saciado, entediado. O incognoscível é o segredo. Ele é a vida em si. Eu vou dizer o seguinte: a razão é um esforço para conhecer o desconhecido, e a intuição é a ocorrência do incognoscível. Penetrar o incognoscível é possível, mas explicá-lo, não. A percepção é possível, a explicação não é. Quanto mais você tenta explicá-la, mais bloqueado você se torna. Portanto, não tente. Deixe a razão atuar em seu próprio campo, mas lembre-se sempre de que existem esferas mais profundas. Existem razões mais profundas que a razão não pode entender. Razões superiores que a razão é incapaz de conceber. Parte 1. Mapas. Quando o corpo funciona espontaneamente, isso é chamado de instinto. Quando a alma funciona espontaneamente, isso é chamado de intuição. Instinto e intuição se parecem e, ainda assim, uma grande distância os separa. O instinto é do corpo, o denso, e a intuição é da alma, o sutil. E entre os dois está a mente, a especialista, que nunca funciona espontaneamente. Mente significa conhecimento. O conhecimento nunca poderá ser espontâneo. O instinto é mais profundo do que o intelecto e a intuição é superior ao intelecto. Ambos estão além do intelecto e ambos são bons. Capítulo 1. Cabeça, coração e ser. A sua individualidade pode ser dividida, apenas com a finalidade de ser compreendida. Do contrário, não existe divisão. Ela é uma unidade independente, integral, cabeça, coração e ser. O intelecto é o funcionamento da cabeça, o instinto é o funcionamento do corpo e a intuição é o funcionamento do coração. E por trás desses três encontra-se o seu ser, cuja única característica é a de testemunhar. A cabeça apenas pensa, daí porque ela nunca chega a nenhuma conclusão. Ela é verbal, linguística, lógica, mas, por ela não ter raízes na realidade, milhares de anos de pensamento filosófico não nos deram uma única conclusão. A filosofia tem sido o maior exercício da futilidade. O intelecto é muito esperto para criar perguntas e, em seguida, criar respostas, e então, dessas respostas, mais perguntas e mais respostas. Ele pode fazer palácios de palavras, conjuntos de teorias, mas tudo isso simplesmente não passa de asneiras. O corpo não pode confiar no intelecto, porque o corpo tem de viver. É por isso que todas as funções essenciais do corpo estão nas mãos do instinto. Por exemplo, a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão dos alimentos, a circulação do sangue. 1001 processos se desenvolvem dentro do seu corpo,
nos quais você não tem participação nenhuma. E é bom que a natureza tenha dado ao corpo uma sabedoria própria. Do contrário, se o intelecto tivesse de tomar conta do corpo, a vida seria impossível. Porque, às vezes, você poderia se esquecer de respirar. À noite, pelo menos, como você iria respirar enquanto estivesse dormindo? Você já está muito confuso apenas com os pensamentos. Nessa confusão, quem cuidaria da circulação sanguínea, preocupando-se se a quantidade certa de oxigênio atingiria as suas células ou não? Se o alimento que você ingere seria decomposto em seus constituintes básicos e se esses constituintes seriam enviados aos locais necessários? E toda essa imensa quantidade de trabalho é feita por instinto. Você não é necessário. Você pode permanecer em coma. Ainda assim, o corpo vai continuar funcionando. A natureza deixou todas as funções essenciais do corpo ao instinto, assim como deixou também tudo o que dá sentido à vida, porque simplesmente existir, simplesmente sobreviver, não faz sentido nenhum. Para dar sentido à sua vida, a existência deu a intuição ao seu coração. Da intuição surge a possibilidade da arte, da estética, do amor, da amizade. Todos os tipos de criatividade são intuitivos. Mas o mercado não precisa da sua intuição. Ele não negocia com o amor, com as suas sensibilidades. Ele se ocupa das coisas mais concretas e mundanas. Por isso, o seu intelecto, que é a parte mais superficial, funciona. O intelecto é para a vida mundana, com os outros no mercado, no mundo, para capacitar você a funcionar. Ele é a matemática, a geografia, a história, a química. Todas as ciências e todas as tecnologias são criadas pelo intelecto. A sua lógica e a sua geometria são úteis, mas o intelecto é cego. Ele simplesmente continua criando coisas, mas não sabe se elas estão sendo usadas para a destruição ou para a criação. Uma guerra nuclear será uma guerra criada pelo intelecto. O intelecto tem a sua utilidade, mas por alguma infelicidade ele se tornou o senhor de todo o seu ser. Isso criou imensos problemas no mundo. O Senhor está oculto atrás destes três: corpo, mente, coração. O Senhor está oculto atrás desses três. Esse é o seu ser. Mas você nunca vai para dentro de si. Todas as suas vias dão para fora. Todos os seus sentidos estão voltados para fora. Todas as suas conquistas estão lá fora, no mundo. O intelecto é útil no mundo e todos os seus sistemas educacionais são técnicas para evitar o coração e tirar a sua energia diretamente da cabeça. O coração pode criar problemas para a cabeça. O coração não conhece nada de lógica. O coração tem um centro de funcionamento totalmente diferente, e esse é a intuição. Ele conhece o amor, mas o amor não é uma mercadoria de alguma aplicação no mundo. Ele conhece a beleza, mas o que você vai fazer com a beleza no mercado? As pessoas do coração, os pintores, os poetas, os músicos, os dançarinos, os atores, são todas irracionais. Elas produzem grande beleza, elas são grandes amantes, mas estão completamente deslocadas numa sociedade que é organizada pela cabeça. Os artistas são considerados pela sua sociedade quase como párias, um pouco malucos, um tipo de gente insana, visionária. Ninguém quer que os seus filhos se tornem músicos, pintores ou dançarinos. Todos querem que eles sejam médicos, engenheiros, cientistas, porque essas profissões compensam. A pintura, a poesia, a dança são perigosas, arriscadas. Você pode acabar simplesmente como um mendigo na rua, tocando flauta. O coração tem sido renegado e, a propósito, será conveniente recordar que a negação do coração tem sido a negação da mulher. E a menos que o coração seja aceito,
a mulher não pode ser aceita. A menos que o coração tenha a mesma oportunidade de crescimento que a cabeça, a mulher não pode ter a sua liberação. A mulher é coração e o homem é cabeça. A diferença é clara. O instinto, a natureza o tomou da mulher nas próprias mãos. E sempre que interfere com o instinto você cria perversões. Todas as religiões têm feito isso. Toda religião tem interferido com o corpo, e o corpo é absolutamente inocente, nunca fez nada errado. Se você aceitar o corpo em sua absoluta naturalidade, ele irá ajudá-lo tremendamente. Ele ajudará o seu coração, alimentará o seu coração. Ele ajudará a sua inteligência a se tornar mais afiada, porque o alimento para o intelecto vem do corpo, o alimento do coração vem do corpo. E, se a sua cabeça, o seu coração e o seu corpo estiverem todos numa sinfonia, então encontrar o seu ser será a coisa mais fácil do mundo. Mas porque eles estão em conflito, toda a sua vida continua a ser desperdiçada nesse conflito entre o instinto, o intelecto e a intuição. Uma pessoa sensata, sábia, é aquela que cria uma harmonia entre a cabeça, o coração e o corpo. Nessa harmonia se chega à revelação da fonte da própria vida, o verdadeiro centro, a alma. E esse é o maior êxtase possível, não só para os seres humanos como nesse universo inteiro. Nada mais é possível. Eu não sou contra nada. Estou apenas contra a desarmonia, e porque a sua cabeça está criando a situação mais desarmoniosa, eu quero que a sua cabeça seja colocada em seu lugar certo. Ela é um servo, não um senhor. Como servo, ela é ótima, muito útil. Um leiteiro de Dublin acabara de fazer as suas entregas. Então parou o cavalo e a carroça na porta do bar e entrou para tomar uma bebida. Depois de 1 hora, refeito, ele saiu e encontrou seu cavalo pintado de verde claro. Com muita raiva, voltou para dentro do bar e perguntou: "Quem de vocês pintou o meu cavalo de verde?" Um gigante irlandês de uns 2 metros de altura levantou-se e, inclinando-se sobre ele, declarou: "Fui eu. Quer fazer alguma coisa a respeito disso?" O leiteiro deu uma risadinha amarela e respondeu: "Eu só vim lhe dizer que a primeira demão já secou." O intelecto é muito útil. Existem situações em que você vai precisar do intelecto, mas apenas como um servo, não como o Senhor. Capítulo 2. Passado, presente e futuro. Você tem um passado, você tem um presente e você tem um futuro. O instinto é o que pertence ao seu passado animal. Ele é muito velho, muito sólido. É a herança de milhões de anos. E quando digo que ele é animalesco, não o estou condenando. A palavra animal, os sacerdotes de todas as religiões associaram a alguma condenação, mas eu estou simplesmente afirmando um fato, sem nenhuma espécie de condenação. O nosso passado foi um passado animal. Nós passamos por todos os tipos de animais. A nossa evolução ocorreu desde o peixe até o homem, passando por todas as espécies de animais. Foi uma jornada muito longa até chegar à humanidade. O intelecto é humano. Ele é o nosso presente. É assim que funcionamos, por intermédio do intelecto. Todas as nossas ciências, todos os nossos negócios, todas as nossas profissões, tudo o que está acontecendo no mundo, a nossa política, a nossa religião, a nossa filosofia, tudo se baseia no intelecto. O intelecto é humano. O instinto é quase infalível, porque ele é muito velho, muito maduro, muito experiente. Os seus olhos estão piscando. Isso é culpa sua? Eles continuam fazendo tudo por si mesmos. Isso é instinto. O seu coração está batendo, a sua respiração entra e sai.
não depende do seu intelecto cuidar de todas essas funções essenciais à vida. Elas estão nas mãos do instinto, porque o instinto é absolutamente infalível. Ele nunca se esquece de respirar, ele nunca se esquece de nada. O intelecto é muito falível porque ele é muito novo, uma conquista recente. Ele está simplesmente tateando no escuro, ainda tentando descobrir o que é e qual é o seu lugar. E porque ele não tem raízes na experiência, ele substitui a experiência por crenças, filosofias e ideologias. Estas se tornam o foco do intelecto. Mas elas são todas falíveis, porque são todas fabricadas pelo homem, produzidas por algum sujeito esperto. E elas não se aplicam a todas as situações. Elas podem ser certas numa situação e em outra situação podem não ser certas. Mas o intelecto é cego, ele não sabe como lidar com o novo. Ele sempre dá a resposta velha para a pergunta nova. Paddy e Sean estavam sentados em frente ao prostíbulo local em Dublin, discutindo as virtudes da fé católica. De repente, Gideon Greenberg, o rabino local, aproximou-se da porta, olhou para um lado e para o outro, depois subiu correndo as escadas. "Você viu só?" caçoou Paddy. "Ainda bem que sou católico." 10 minutos mais tarde, o pastor anglicano aproximou-se da porta, olhou rapidamente ao redor e então subiu apressadamente as escadas. "Outro hipócrita", comentou Paddy. "Graças a Deus que sou católico." Alguns minutos depois, Sean cutucou Paddy, dizendo: "Ei, cara, olhe só, é o padre O'Murphy vindo nesta direção." Os dois homens observaram num silêncio constrangido enquanto o padre católico desaparecia pelas escadas do prostíbulo. De repente, Paddy levantou-se de um salto, fez o sinal da cruz e atacou Sean. "Onde está o seu respeito? Levante-se e tire o chapéu. Deve haver algum morto na casa." O intelecto vive por meio de preconceitos. Ele nunca é justo. Exatamente pela sua própria natureza, ele não pode ser justo, porque não tem experiência. O instinto é sempre justo e lhe demonstra exatamente a maneira natural, a maneira relaxada e a maneira pela qual o universo flui. Mas, estranhamente, o instinto tem sido condenado por todas as religiões e o intelecto tem sido valorizado. É claro que se todo mundo seguir o instinto, não há necessidade de nenhuma religião. Não há necessidade de Deus, nem há necessidade de padres. Os animais não precisam de Deus e são perfeitamente felizes. Não consigo ver como eles sintam falta de Deus. Nem um único animal, nem um único pássaro, nem uma única árvore sente falta de Deus. Eles estão todos aproveitando a vida na sua mais completa beleza e simplicidade, sem nenhuma necessidade de temer o inferno e nenhuma busca ansiosa pelo paraíso, sem diferenças filosóficas. Não existem leões católicos, não existem leões protestantes, nem hinduístas. Todos os seres vivos devem estar rindo do homem, do que aconteceu aos seres humanos. Se os pássaros podem viver sem religiões, igrejas, mesquitas e templos, por que o homem não consegue? Os pássaros nunca travam guerras religiosas, nem os animais, nem as árvores. Mas você é muçulmano e eu sou hinduísta, e nós não podemos coexistir. Ou você se converte à minha religião, ou se rende, ou vou lhe mandar para o céu imediatamente. Por causa do fato de que, se o instinto é valorizado, essas religiões perdem toda a sustentação filosófica, toda a razão de existir, elas valorizam o intelecto. E a terceira coisa, que é o seu futuro, é a intuição. Então, essas 3 palavras têm de ser entendidas. O instinto é físico. O seu passado, baseado na experiência de milhões de anos, infalível, nunca comete nenhum erro e faz milagre em você com o que você nem sequer faz ideia. Como o seu alimento se converte em sangue.
como a sua respiração continua a funcionar mesmo quando você está dormindo, como o seu corpo separa o oxigênio do nitrogênio, como o seu mundo natural instintivo continua a distribuir a todas as partes do seu corpo tudo o que elas necessitam. Quanto oxigênio é necessário na cabeça para que a sua mente funcione? A quantidade exata é enviada através do sangue que corre pelo seu corpo, distribuindo o oxigênio novo, retirando o velho, usado, as células mortas, repondo-as com as novas e levando-as de volta aos lugares onde possam estar disponíveis. Os cientistas dizem que o que o instinto faz para o homem não somos ainda capazes de fazer. E, num corpo pequeno, o instinto faz muitos milagres. Se algum dia a ciência quisesse fazer o trabalho de um único corpo humano, seria necessária no mínimo uma fábrica de quase 4 quilômetros quadrados para um único ser humano. Uma tremenda maquinaria. E ainda assim não seria infalível. A maquinaria pode quebrar, pode parar, pode faltar eletricidade. Mas, por 70 anos ininterruptos, ou até mesmo uma centena de anos no caso de algumas pessoas, o instinto continua a funcionar perfeitamente bem. A eletricidade nunca falta, nem mesmo um único erro é cometido. Tudo corre de acordo com o plano, e o plano está em cada célula do seu corpo. No dia em que nós pudermos entender o código das células humanas, seremos capazes de prever tudo a respeito de uma criança até mesmo antes de ela nascer, mesmo antes de ela estar no útero da mãe. As células dos pais têm um programa e nesse programa está contida a sua idade, a sua saúde, que tipo de doenças você terá, o seu gênio, a sua inteligência, os seus talentos e todo o seu destino. Assim como o instinto, na outra polaridade do seu ser, além da mente, que é o mundo do intelecto, encontra-se o mundo da intuição. A intuição abre as suas portas através da meditação. A meditação é simplesmente bater às portas da intuição. A intuição também está completamente pronta. Ela não aumenta. Você a herdou também da existência. A intuição é a sua consciência, o seu ser. O intelecto é a sua mente. O instinto é o seu corpo. E assim como o instinto funciona perfeitamente para o bem do seu corpo, a intuição funciona perfeitamente bem no que diz respeito à sua consciência. O intelecto encontra-se exatamente entre essas duas, uma passagem a ser transposta, uma ponte a ser cruzada. Mas existem muitas pessoas, muitos milhões de pessoas que nunca cruzaram a ponte. Elas simplesmente sentam-se na ponte e pensam que chegaram em casa. A casa está na margem oposta, além da ponte. A ponte une instinto e intuição, mas tudo depende de você. Você pode começar a fazer uma casa na ponte, então terá se extraviado. O intelecto não vai ser a sua casa. Ele é um instrumento muito pequeno, para ser usado apenas para passar do instinto para a intuição. Assim, apenas a pessoa que usa o intelecto para ir além dele pode ser chamada de inteligente. A intuição é existencial. O instinto é natural. O intelecto está apenas tateando no escuro. Quanto mais rápido você ultrapassa o intelecto, melhor. O intelecto pode ser uma barreira aos que pensam que não existe nada além dele. O intelecto pode ser uma passagem magnífica para aqueles que entendem que existe com certeza alguma coisa além dele. A ciência parou no intelecto. É por isso que ela não pode descobrir nada sobre a consciência. O intelecto sem a sua intuição desperta é uma das coisas mais perigosas do mundo. E nós estamos vivendo sob os perigos do intelecto porque o intelecto deu à ciência um poder imenso. Mas o poder está nas mãos das crianças, não nas mãos das pessoas sábias, sensatas. A intuição torna o homem sensato.
chame-a iluminação, chame-a despertar. Esses são simplesmente nomes diferentes para a sabedoria. Apenas nas mãos da sabedoria, o intelecto pode ser usado como um servo formidável. E o instinto e a intuição funcionam juntos perfeitamente bem. Um no nível físico, outra no nível espiritual. Todo o problema da humanidade está em ficar presa no meio, na mente, no intelecto. Então, você tem o sofrimento, a ansiedade, a agonia, a falta de sentido e todos os tipos de tensão sem nenhuma solução que possa ser encontrada para onde quer que se olhe. O intelecto torna tudo um problema e não conhece nenhuma solução. O instinto nunca cria nenhum problema e não precisa de nenhuma solução. Ele simplesmente funciona naturalmente. A intuição é solução pura, não tem problemas. O intelecto é apenas problemas, ele não tem solução. Se você enxerga corretamente a divisão, é muito simples entender. A menos que o instinto esteja disponível, você estará morto. E a menos que a intuição esteja disponível, a sua vida não terá significado. Você apenas se arrasta. É uma espécie de vida vegetativa. A intuição traz significado, esplendor, alegria, bênçãos. A intuição lhe proporciona os segredos da existência, lhe proporciona um tremendo silêncio e uma serenidade que não podem ser perturbados e que não podem ser tirados de você. Com o instinto e a intuição funcionando juntos, você também pode usar o intelecto para as finalidades certas. De outra maneira, você tem apenas meios, mas não fins. O intelecto não faz ideia de nenhum fim. Isso é o que criou a situação atual do mundo. A ciência continua produzindo coisas, mas não sabe por quê. Os políticos continuam usando essas coisas sem saber que elas são destrutivas, que elas estão preparando o suicídio global. O mundo precisa de uma enorme rebelião que poderá levá-lo além do intelecto para os silêncios da intuição. A própria palavra intuição tem de ser entendida. De acordo com o significado etimológico, intuição significa algo que surge dentro do seu ser, é o seu potencial. A sabedoria nunca é tomada emprestada, e o que é tomado emprestado nunca é sabedoria. A menos que você tenha a sua própria sabedoria, a sua própria visão, a sua própria clareza, os seus próprios olhos para ver, você não será capaz de entender o mistério da existência. No que me diz respeito, sou absolutamente favorável ao instinto. Não o perturbe. Toda religião tem ensinado a perturbá-lo. O que é jejuar se não perturbar o instinto? O seu corpo está faminto e pedindo alimento e você o mantém carente por motivos espirituais. Um estranho tipo de espiritualidade tem se apossado do seu ser. Ela devia ser chamada simplesmente de estupidez, não de espiritualidade. O seu instinto está pedindo água, ele está sedento, o seu corpo precisa de água. Mas as suas religiões... O jainismo não permite que ninguém nem mesmo beba água durante a noite. Bem, no que diz respeito ao corpo, ele pode sentir sede, especialmente durante o verão, num país quente como a Índia, e o jainismo existe apenas na Índia. Quando eu era criança, costumava me sentir muito culpado porque tinha de beber água durante a noite. Não conseguia dormir sem beber ao menos uma vez durante as noites quentes de verão, mas eu me sentia como se estivesse fazendo algo que não era permitido, como se estivesse cometendo um pecado. Ideias estranhas e estúpidas são impingidas às pessoas. Eu sou a favor do instinto, e esse é um dos segredos que quero revelar a você. Se você for totalmente a favor do instinto, será muito fácil encontrar o caminho para a intuição, porque os dois são a mesma coisa, muito embora atuem em níveis diferentes. Um atua no nível material, a outra funciona no nível espiritual.
Aceitar a sua vida instintiva com absoluta alegria, sem nenhuma culpa, ajudará você a abrir as portas da intuição, porque o instinto e a intuição não são diferentes, apenas os seus planos são diferentes. E assim como o instinto funciona admiravelmente, em silêncio, sem nenhum ruído, também a intuição age da mesma forma, e até mais silenciosamente, de uma maneira muito mais admirável. O intelecto é uma perturbação, mas depende de nós querermos torná-lo uma perturbação ou usá-lo como um degrau. Quando você se depara com uma pedra na rua, você pode considerá-la como um obstáculo ou usá-la como um degrau para um plano superior. Aqueles que realmente entendem usam o intelecto como um degrau, mas as massas estão sob o controle das religiões que lhes ensinam: usem o seu intelecto como uma força de repressão ao instinto. As religiões estão ocupadas em lutar contra o instinto e se esquecem de tudo o que diz respeito à intuição. As religiões canalizam toda a energia de que dispõem para a luta contra a sua força vital. E, quando você luta continuamente contra o instinto, um monge jainista deve permanecer nu durante todo o ano, mesmo nos meses de inverno, mesmo durante as noites frias. Ele não pode usar um cobertor, ele não pode usar um lençol, não pode usar nada para cobrir o corpo de dia ou de noite. Ele tem de jejuar. Quanto mais ele jejuar, mais santo ele se torna aos olhos do mesmo tipo de pessoas condicionadas. 30 dias, 40 dias, isso é lutar contra o corpo. Isso é dominar o corpo e a matéria. Isso é o espírito dominando o corpo. É a mesma situação em todas as religiões, com diferentes superstições. Elas convertem a energia do intelecto contra o instinto, e isso elimina todas as possibilidades de que a flor da intuição desabroche. A intuição é a rosa mística que levará você ao êxtase supremo e à vida imortal. Mas as pessoas parecem estar absolutamente nas mãos do passado morto. O que quer que as antigas escrituras lhe digam, elas continuam a fazê-lo, sem nem sequer considerar toda a ciência humana. Essas são as 3 camadas da ciência integral do homem. Você deve permitir que o instinto flua relaxado. Nunca o perturbe com o intelecto por motivo nenhum. E o intelecto deve ser usado como uma abertura para a intuição. Simplesmente, ele tem de abrir caminho para que a intuição assuma o controle da sua vida. Então, a sua vida será uma vida de imensa luz, de iluminação. Ela se tornará uma festa constante. Capítulo 3. Os 3 degraus de uma escada. A intuição é o degrau mais alto da escada, a escada da consciência. Essa escada pode ser dividida em 3 partes. A parte mais baixa e a primeira é a do instinto. A segunda, a do meio, é a do intelecto. E a terceira, a mais alta, é a da intuição. Essas 3 características são inatas. Não se pode aprendê-las. Não há como desenvolvê-las com ajuda externa. O instinto é o mundo dos animais. Tudo é instinto. Mesmo que às vezes você veja indicações de outras coisas, trata-se de projeções suas. Por exemplo, ao ver o amor dos animais, a mãe cuidando dos filhos com carinho, delicadamente, você pode pensar que isso não se trata apenas de instinto, que é algo superior, não só biológico. Mas não é superior, é simplesmente biológico. A mãe age daquela maneira como um robô nas mãos da natureza. Ela não tem alternativa, tem de agir daquela maneira. Entre muitos animais, o pai não tem um instinto de paternidade. Ao contrário, muitos chegam a matar os próprios filhos para comê-los. Por exemplo, entre os crocodilos, a vida dos filhos corre um imenso perigo. A mãe
é protetora e luta pela vida dos filhos, mas o pai apenas quer ter um bom desjejum. O pai não tem instinto de paternidade. Na verdade, o pai é uma instituição humana. A mãe crocodilo tem de manter os filhos na boca para protegê-los do pai. Ela tem uma boca grande. Todas as mulheres têm boca grande e consegue manter quase 1 dúzia de filhos na boca. Na boca da mãe, entre os seus perigosos dentes, os filhos estão perfeitamente seguros. A coisa mais difícil para os filhos é descobrir quem é a mãe e quem é o pai, porque ambos são parecidos. E às vezes, os filhos se aproximam do pai, entram em sua boca e ali permanecem pela eternidade. Nunca verão a luz do sol outra vez. Mas a mãe tenta lutar, proteger. Talvez seja por isso que a natureza dê filhotes de crocodilos em tamanha profusão. A mãe tem 1 dúzia de cada vez, todo ano. Se ela conseguir salvar até mesmo 2, manterá a população estável, mas ela consegue proteger quase a metade dos seus filhotes. Alguém que esteja observando poderá considerar o pai como realmente cruel, sem compaixão, sem amor e que a mãe é realmente maternal. Mas esse observador estará apenas protegendo as próprias ideias. A mãe protege os filhotes não por algum motivo de consciência. Está nos hormônios dela protegê-los, e o pai não tem nada que ver com esses hormônios. Caso lhe injetem esses hormônios, ele vai parar de matar os próprios filhos. Então, é uma questão de química, não de psicologia ou de alguma coisa superior à bioquímica. 90% da vida humana ainda pertence ao mundo animal. Vivemos por instinto. Você se apaixona por uma mulher, ou uma mulher se apaixona por você, e você acha isso uma coisa ótima. Não é ótimo. É simples fascinação ou cegueira instintiva. Trata-se dos hormônios sendo atraídos pelos hormônios opostos. Você é apenas um joguete nas mãos da natureza. Nenhum animal se importa com as delicadezas e as sutilezas do amor, mas o homem acha que ser apenas instintivo é ofensivo, humilhante. O seu amor é apenas bioquímica? O seu amor é poesia, o seu amor é arte, o seu amor é filosofia. Mas bioquímica? Parece como se você tivesse vergonha da sua biologia, da sua composição química, da sua natureza. Mas não é assim que se deve entender. Você tem de entender exatamente o que é o que. As distinções devem ficar claras. Do contrário, você vai ficar sempre confuso. O seu ego vai continuar fazendo você projetar o mais alto possível coisas que não têm nada a ver com algo superior ao extrato mais inferior. O seu amor é apenas uma ilusão criada pela composição química. Pense no seguinte: se a ideia romântica do amor for deixada de lado, então não acho que algum homem ou mulher seria capaz de suportar o sexo e o absurdo que ele é. Ele pareceria algo estúpido. Simplesmente deixe de lado a ideia romântica e pense em termos lógicos de biologia e química. Então, o seu sexo vai fazer você se sentir envergonhado. Não há nada nele de que se gabar. Simplesmente imagine-se fazendo amor com um homem ou uma mulher sem nenhum romance, sem nenhuma poesia. Nada de Omar Khayyam, nada de Shelley, nada de Byron. Simplesmente como um processo de reprodução, porque a natureza quer se procriar por seu intermédio, porque a natureza sabe que você vai morrer. Você não é permanente. Antes de você morrer, a natureza quer que a vida continue. Mas o homem não pode encarar o sexo a menos que ele tenha algo de romântico. Então, ele criou uma grande cortina de fumaça ao redor do sexo, a qual chama de amor. Ele finge, até mesmo acredita, que seja amor, mas observe com mais cuidado. Você está interessado numa mulher ou num homem. O instinto natural na mulher é praticar o esconde-esconde. É muito estranho que em todas as culturas, em todo o mundo, as crianças adotem 2 brincadeiras sem falta.
As suas religiões são diferentes, as suas culturas são diferentes, as suas raças são diferentes, as suas sociedades, as suas línguas. Tudo é diferente, mas em tudo o que se refere a essas duas brincadeiras, sejam elas nascidas na África, na China, na América ou na Índia, não faz diferença. Uma delas é a brincadeira de esconde-esconde. É estranho que em todo o mundo nem uma única cultura existiu sobre a Terra sem que as crianças tivessem deixado de brincar de esconde-esconde. Parece alguma coisa que ver com um instinto, como se elas estivessem se preparando para uma brincadeira maior de esconde-esconde. Aquilo seria apenas um ensaio, e então, pelo resto da vida, o jogo continua. A mulher é sempre aquela que tenta se esconder, e o homem é sempre o macho que procura. Para ele, procurar é um desafio. Quanto mais a mulher se esconde, mais ele é desafiado e se excita. No entanto, todas as crianças, em todo o mundo, brincam de esconde-esconde. Ninguém as ensina. Então, como essa brincadeira se tornou universal? Deve ser algo que brota da sua natureza interior, uma necessidade de procurar, de buscar, um desafio. Essas coisas acontecem naturalmente. Ninguém decide essas coisas. Elas fazem parte da sua natureza biológica. Mas a natureza tem sido sábia o bastante para lhe dar a ilusão do amor. De outra maneira, apenas com a finalidade da reprodução, para que a vida continue, você não faria todos aqueles exercícios e as 84 posições sexuais que o Vatsyayana prescreve. Estranhas, horríveis, estúpidas. Se você descartasse o amor, então o sexo puro pareceria realmente muito animalesco. Esse é um dos problemas que a humanidade tem enfrentado durante toda a sua existência e ainda vem enfrentando. Só se pode esperar que no futuro possamos torná-lo mais digerível. O homem continua procurando, persuadindo, escrevendo cartas de amor, enviando presentes e fazendo de tudo ao seu alcance, mas assim que o seu sexo é satisfeito, ele começa a se mostrar desinteressado. Bem, não é algo que ele faça conscientemente. Ele não quer magoar, especialmente a pessoa amada. Ele não pretende magoar. Mas esse é o comportamento da biologia. Todo aquele romance e todo o amor eram apenas cortina de fumaça em que a natureza tentava esconder a atividade sexual, a qual em si mesma tem uma aparência feia. Assim, ela procura encobri-la com uma aparência agradável, bonita. No entanto, tão logo o trabalho da natureza é feito por seu intermédio, toda aquela fumaça desaparece. O instinto só conhece o sexo. O amor é apenas uma cobertura adocicada sobre uma pílula amarga só para ajudar você a engoli-la. Não vá mantê-la na sua boca, do contrário, não será capaz de engoli-la. Em pouco tempo, a tênue cobertura de açúcar terá se desmanchado e você acabará cuspindo a pílula fora. Daí, por que os amantes têm tanta pressa em fazer amor? Qual é a pressa? Por que eles não podem esperar? O açúcar é muito fino e eles têm medo de que, se ficar muito tarde, o açúcar possa se dissolver e então se revele todo o amargor, o verdadeiro amargor. O instinto não torna você humano, ele simplesmente mantém você um animal, de 2 pernas, mas ainda assim você é um animal. O segundo degrau, o intelecto, lhe dá alguma coisa que é superior à biologia, à química, à natureza animal. O intelecto também é inato, assim como a intuição, assim como o próprio instinto. Não há como aumentar a sua capacidade intelectual. O máximo que se pode fazer é atualizar todo o seu potencial, o que vai dar a impressão de que o seu intelecto terá crescido. A realidade é que a pessoa mais inteligente usa apenas 15% do seu potencial. A pessoa normal, vulgar, comum, usa apenas 6 a 7%. 85% da inteligência permanece sem ser usada
até mesmo por um Albert Einstein ou um Bertrand Russell. Os 85% podem ser disponibilizados e será um crescimento enorme. Você vai pensar que certamente a sua inteligência aumentou, mas você simplesmente recuperou, reabilitou o que já possuía. Nós encontramos maneiras de ensinar o intelecto e aumentar a sua capacidade de memória. Todas as escolas, faculdades e universidades, todo o sistema educacional ao redor do mundo está fazendo apenas uma coisa: aguçando o intelecto. Mas surgiu um problema que não foi previsto pelos educadores. Quando o intelecto torna-se um pouco mais poderoso, ele começa a interferir no instinto. Então, tem início uma competição, uma luta pelo poder. O intelecto tenta dominar e, uma vez que tem a lógica do seu lado, a razão, a lógica, 1001 provas, consegue convencer você, até onde alcança o seu consciente, de que o instinto é algo maligno. É por isso que todas as religiões têm condenado o instinto. As religiões não passam de jogos intelectuais. O instinto faz parte do seu inconsciente e o intelecto faz parte do seu consciente. Mas o problema é que o consciente é apenas 1/10 do inconsciente. Ele é simplesmente como um iceberg. Apenas 1/10 aparece à superfície da água. Os 9/10 restantes estão escondidos embaixo da água. O seu consciente é apenas 1/10 parte, mas ele aparece. Você tem conhecimento dele. Você não sabe nada sobre o seu inconsciente. O consciente tem sido ensinado nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nas igrejas, nas sinagogas, em toda parte. E eles preparam o seu consciente contra o instinto. Esse é um fenômeno terrível. Estão tornando você antinatural contra si mesmo. Mas o inconsciente está sempre em silêncio. Ele está mergulhado na escuridão. Ele não está nem um pouco preocupado com o consciente. O que quer que você decida com o consciente pode simplesmente ser jogado fora pelo inconsciente a qualquer momento, porque ele é 9 vezes mais poderoso. Ele não se importa com a sua lógica, com o seu raciocínio, com nada. Não foi sem razão que até mesmo um homem como Gautama Buda foi contra permitir a iniciação de mulheres na sua comunidade. Ele queria que ela fosse uma comunidade puramente masculina, sem a presença das mulheres. Sou contra essa atitude dele, mas entendo os seus motivos. Seus motivos precisam ser levados em conta. Ele tinha consciência de que, com a presença das mulheres, o que aconteceria com o inconsciente dos homens? Era uma questão de psicologia, não de religião. Sigmund Freud, Jung, Adler são apenas pigmeus perante Gautama Buda. Parece desumano impedir as mulheres, mas, se você analisar a percepção dele, ficará surpreso. O homem tinha sólidos argumentos. O argumento não era a mulher. Ele não estava realmente dizendo para manter as mulheres de fora. Ele dizia: eu sei que vocês não conseguem vencer o seu inconsciente. Na verdade, não era uma condenação das mulheres, era uma condenação dos discípulos. Ele estava dizendo que, ao permitir a entrada das mulheres, seria criada uma situação em que o inconsciente começaria a dominar a todos. Ele tentou de todas as maneiras impedir que isso acontecesse. Ele disse aos seus monges que deviam caminhar olhando apenas 1 metro à frente dos pés, de modo a não ver o rosto das mulheres pelo caminho ou aonde quer que fossem. No máximo, eles poderiam vê-las à altura das pernas. Ele dizia aos seus monges: não toquem nas mulheres, não falem com as mulheres. Um de seus discípulos era insistente e perguntou: em algumas situações, por exemplo, uma mulher caiu na rua, doente ou morrendo, você quer que não falemos com ela, perguntemos aonde ela gostaria de ir? Você quer que não toquemos a mulher nem que a levemos para casa? Em raras situações como uma dessas, respondeu Buda, vocês podem, sim,
tocá-la e falar com ela, mas prestem muita atenção. Não se esqueçam nunca de que se trata de uma mulher. Então, a insistência dele: prestem muita atenção, não se esqueçam nunca. Não era contra a mulher, mas contra o inconsciente. Se você prestar muita atenção ao fato, existe a possibilidade de que o seu inconsciente possa não ser capaz de penetrar o consciente e dominá-lo. Todas as religiões têm se posicionado contra a mulher. Não que elas odeiem as mulheres, não. Elas simplesmente tentam proteger os monges, os padres e os papas. É claro que eu não concordo com a metodologia delas, porque essa não é uma maneira de proteger. Na verdade, isso torna você mais inflamável. Um monge que não tocou uma mulher, que não falou com uma mulher e que não faz a menor ideia da mulher, tem uma tendência maior a ser vítima do seu instinto do que um homem que convive com as mulheres, conversa com elas e fica mais à vontade entre elas. Os monges e as freiras sempre estiveram mais à mercê do instinto. Se você separar o seu instinto completamente da satisfação, ele poderá se tornar tão poderoso, quase como uma droga, que poderá intoxicar você, poderá deixá-lo alucinado. E, na Idade Média, houve monges que confessaram diante do tribunal especial montado pelo Papa. Era um tribunal superior, ao qual foram chamados todos, monges e freiras honestos, e levados a confessar diante da pergunta: você tem relações com demônios, com bruxas? E milhares deles confessaram: sim, as bruxas vêm durante a noite, os demônios chegam à noite. As paredes e fechaduras do mosteiro não eram suficientes para impedir a entrada deles. É claro, eles eram demônios e bruxas. Os religiosos descreviam exatamente a aparência das bruxas, como se pareciam com demônios e como eram tentados sexualmente e eram incapazes de resistir. Essas freiras e monges foram queimados vivos de modo que se tornassem uma lição para os outros. Mas ninguém se incomodou de olhar. Nenhuma bruxa vem até você, mesmo que você mantenha a porta aberta. Nenhum demônio o procura. Por que esses demônios e bruxas procuravam apenas os católicos? Estranho. O que teriam os pobres católicos feito de errado? A razão é simples. Eles reprimiam tanto o sexo que este se tornava algo efervescente dentro do seu inconsciente. E quando eles iam dormir, os seus sonhos eram muito vivos, coloridos e realistas. Isso dependia das privações que sofriam. Experimente jejuar por 2 ou 3 dias e você vai ver. Toda noite você terá um banquete nos sonhos. E à medida que o jejum prossegue e o deixa mais faminto, o seu banquete se torna cada vez mais delicioso, perfumado, colorido, realista. Existe a possibilidade de que depois de 21 dias de jejum, você possa sonhar com o alimento com os olhos abertos, plenamente desperto. Não há mais necessidade de dormir. Então, o inconsciente começa a se infiltrar no consciente até mesmo enquanto você está desperto. Muitas das freiras e monges admitiam que aquilo não acontecia apenas durante a noite. Durante o dia também os demônios e bruxas vinham visitá-los e fazer amor com eles. E eles eram incapazes de fazer alguma coisa. Isso estava simplesmente além da sua capacidade. Outras religiões fizeram a mesma coisa. Meus esforços são justamente no sentido contrário de todas as religiões, porque eu posso ver o que elas fizeram. A intenção era boa, mas a sua compreensão não era suficientemente profunda. Eu quero que as mulheres e os homens convivam, tenham conhecimento dos seus corpos, das suas diferenças, polaridades, de modo que não haja necessidade de que o inconsciente carregue algo reprimido. Uma vez que o inconsciente esteja completamente livre de repressão, o instinto adquire uma característica diferente. Ele se alia à inteligência.
Quando o inconsciente não está mais reprimido, quando não existe um muro de Berlim entre o consciente e o inconsciente, o muro pode ser retirado porque não existe repressão. Portanto, não há necessidade de manter o inconsciente escondido. Então, você pode entrar e sair do inconsciente com tanta facilidade como quando passa de um aposento para outro em casa. Essa é a sua casa. Gurdjieff costumava usar essa metáfora da casa, que o homem é uma casa de 3 andares. O primeiro andar é o inconsciente, o segundo é o consciente e o terceiro é o superconsciente. Uma vez que a sua inteligência e o seu instinto não tenham conflitos, você se torna humano pela primeira vez. Você não faz mais parte do reino animal. E, para mim, isso é o que é absolutamente necessário para alguém que queira conhecer a verdade, a vida, a existência, para quem queira saber aquilo que é. Reprimindo 9/10 da sua mente, como você vai chegar a se conhecer? Você reprimiu tanta coisa de si mesmo num porão onde não consegue chegar. Todas as pessoas religiosas têm vivido trêmulas de medo. De onde vem esse medo? O medo é do próprio inconsciente e dos instintos reprimidos que batem à porta do consciente dizendo: abra a porta, queremos entrar, queremos nos realizar, queremos nos satisfazer. Quanto mais carentes eles estão, mais perigosos se tornam. Você está cercado por lobos famintos. Cada instinto se torna um lobo faminto e essa é a tortura em que as assim chamadas pessoas religiosas têm vivido, cercadas por lobos famintos. Quero que você seja amigo do seu inconsciente. Deixe a sua biologia se satisfazer até se saciar. Apenas tente ver o problema. Se a sua biologia estiver completamente satisfeita, não existirá luta entre o consciente e o inconsciente. Você se tornará uma unidade integrada, pelo menos no que se refere à mente. A sua mente será um todo integral. Ela irá liberar para você uma imensa inteligência, porque a maior parte da sua inteligência está envolvida na repressão. Você está sentado sobre um vulcão, tentando impedir que o vulcão exploda numa erupção. O vulcão vai explodir. A sua força é muito pequena e não pode impedi-lo para sempre. Ao contrário, quando ele explodir, você será feito em tantos pedaços que juntá-los outra vez será impossível. As inúmeras pessoas loucas em todo o mundo, nos seus asilos de loucos, hospitais, o que são elas? Quem são elas? O que houve de errado com elas? Elas foram despedaçadas e não se pode mais reconstituí-las. Não há possibilidade de reunir os pedaços, a menos que se consiga satisfazer todos os instintos reprimidos delas. Mas quem estará lá para ao menos dizer isso? Porque eu tenho dito o mesmo ao longo de 35 anos. Eu me tornei o homem mais conhecido do mundo. Ainda outro dia eu vi, na revista alemã Stern, uma reportagem de capa de 15 páginas sobre a minha comunidade. E essa era apenas a primeira parte de uma série. A reportagem toda deveria ter 5 partes, em 5 edições consecutivas da revista. O título na página de abertura era A Terra do Sexo. Eu realmente gostei. E a coisa mais estranha é que se você continuar lendo as 15 páginas, acabará ficando surpreso. Quem está vivendo num estado sexual? A equipe da revista Stern, os seus editores e os seus diretores, ou nós? Na revista, veem-se mulheres nuas, e elas não estavam simplesmente despidas, porque uma mulher totalmente nua não é tão fascinante. É preciso tornar a nudez dela ainda mais fascinante, dando-lhe roupas sensuais, que por um lado expõem o corpo e por outro também o escondem. Então, você pode brincar de esconde-esconde outra vez. Você começa sonhando a respeito de como a mulher pareceria por trás daquelas roupas. Ela pode não ser tão linda por trás daquelas roupas. Na verdade, todos os corpos femininos são iguais e todos os corpos masculinos são iguais,
depois que se apaga a luz e todo o colorido e as diferenças desaparecem. O escuro é assim um equalizador, tão comunista que no escuro você é capaz de amar até mesmo a sua própria esposa. A revista inteira estava recheada de sexo, mas nós é que estávamos na terra do sexo. Até mesmo a revista Playboy escreveu contra mim, e fico imaginando como é estranho o mundo em que vivemos. Mas eu sei por que a Stern e a Playboy ou outras revistas do gênero que são de terceira classe e exploram a sexualidade das pessoas. Elas são vendidas aos milhões. A Stern vende quase 2 milhões de exemplares e calcula-se que cada exemplar seja lido por pelo menos 8 pessoas. Isso significa 16 milhões de pessoas. Por que eles deveriam estar contra mim? E eles estiveram contra mim durante anos. A razão é que, se eu for bem-sucedido, então essas revistas terão de fechar as suas portas. Elas vivem à custa da repressão. É uma questão simples de lógica descobrir por que elas estão contra mim. Os padres, que são contra o sexo, são contra mim. E as pessoas que usam o sexo como objeto de exploração, Playboy, Stern, e existem milhares de revistas ao redor do mundo, também estão contra mim. Parece estranho, porque eles não são contra o Papa. Não há um único artigo contra o Papa. A Playboy deveria ser contra o Papa, que está sempre condenando o sexo. Mas não. Existe uma lógica intrínseca. Quanto mais o Papa condena o sexo, mais ele reprime o sexo, mais a Playboy vende. Apenas na minha comunidade ninguém se interessa pela Playboy ou pela Stern. Quem se importa? Se eu for bem-sucedido, então todas essas revistas pornográficas, toda a literatura e os filmes desse gênero estarão simplesmente fadados a desaparecer. E existe um grande investimento por trás deles. Então, todos eles vão se opor a mim. E eles vão se opor a mim e me condenar em nome do sexo, como se eu estivesse disseminando a sexualidade. Se alguém tem disseminado a sexualidade, deve ser o Deus deles. Eu não tenho nada que ver com isso. Ele continua fazendo nascer crianças com os hormônios do sexo. Ele deveria parar com isso. Ele deveria dar ouvidos ao Papa. Mas essas revistas não estão contra Deus tampouco, porque ele lhes fornece todo o mercado. Os papas e os pornógrafos estão todos mancomunados numa profunda conspiração. E eles estão juntos contra mim porque eu estou simplesmente tentando acabar com o jogo. Esses dois tipos de pessoas exploram a repressão. Daí, é lógico ser contra mim de todas as maneiras. Ambos estão contra mim. Ao menos a Stern devia não estar contra mim se eu tivesse criado uma terra do sexo. Eles deveriam estar contentes e ser favoráveis. Mas não. Eles estão absolutamente irados. Eles podem até nem ter consciência do motivo pelo qual estão com raiva de mim. Eles podem estar fazendo isso de maneira absolutamente inconsciente, mas o inconsciente também tem as suas próprias razões. Reprima alguma coisa e ela se torna valiosa. Reprima mais e ela se torna mais valiosa. Não reprima e ela perde todo o valor. Expresse-a e ela se evapora. Eu posso dizer ao mundo que a minha comunidade é o único lugar em que o sexo não significa nada, ele não tem valor. Ninguém se incomoda com ele, ninguém sonha com ele e ninguém fantasia a respeito dele. Na verdade, as pessoas sempre escrevem para mim: Osho, o que eu faço? A minha vida sexual está desaparecendo completamente. Eu digo, o que você faz? Deixe desaparecer. Você não precisa fazer nada. Esse é todo o nosso objetivo aqui. Ela deve desaparecer. Não faça nenhum esforço para fazê-la desaparecer, mas quando ela estiver desaparecendo, por favor, não faça nenhum esforço para impedi-lo. Diga adeus a ela. É ótimo que ela esteja desaparecendo.
Mas o problema é que as pessoas pensam que quando o sexo está desaparecendo, talvez não reste mais nada, porque o sexo era tudo o que as excitava, era o seu êxtase e a sua alegria. Não, realmente existem muito mais coisas à sua espera. Apenas deixe que o sexo desapareça de modo que a sua energia fique disponível para um tipo superior de excitação, um tipo superior de êxtase. Quando o seu inconsciente e o seu consciente se encontrarem, porque não há nada reprimido no inconsciente, e esse é o momento de encontro deles e da sua fusão, nesse exato momento, outra grande oportunidade se abrirá para você, porque você não estará mais envolvido com o inferior. Toda a sua energia estará disponível para o superior. Você está no meio, a mente consciente. Mas porque o inconsciente existe, você permanece ocupado em reprimi-lo, você continua reprimindo-o. Não é uma questão de que uma vez que o tenha reprimido, você acabou com ele. Você tem de reprimi-lo constantemente, porque ele se manifesta o tempo todo sem parar. É assim como bater uma bola. Você a atira e ela volta para você. Quanto mais forte você bater nela, maior será a força com que ela voltará para você. O mesmo acontece em relação aos instintos. Você os reprime e quanto mais energia dispensa para reprimi-los, mais energia eles vão ter na volta contra você. De onde eles tiram energia? É a sua energia. Mas quando você está completamente livre do inconsciente e dos envolvimentos dele, ele fica limpo e silencioso. Então toda a sua energia fica disponível. A energia tem um princípio fundamental. Ela não pode permanecer estática, ela tem de se mover. O movimento é a sua natureza. Não se trata de algo que você ponha num lugar e que permaneça ali. Não, ela tem de se mover, ela é vida. Então, quando não existe motivo para se mover para baixo, só resta a ela um sentido para se mover, para cima. Não há mais para onde ir. Ela começa a atingir o seu superconsciente, e só os seus golpes no superconsciente são tão agradáveis e dão tanta alegria que todos os seus orgasmos sexuais de repente perdem a cor. Você não consegue imaginar isso, porque não se trata de uma diferença quantitativa de modo que eu possa lhe dizer é 10.000 vezes maior em quantidade. A diferença é de qualidade, portanto, não há como imaginar. Como compará-la ao seu orgasmo sexual? Mas essa é a única coisa na sua vida com a qual algo superior pode ser comparado. Quando a sua energia começa a atingir o mundo superior, do qual você nem sequer tinha consciência até então, ocorre um constante banho de alegria. O orgasmo sexual é tão momentâneo que no instante em que você sabe que ele ocorreu, ele já passou. Você só se lembra dele na memória. Você realmente não entende quando ele ocorre. Por causa dessa instantaneidade, você se torna cada vez mais viciado nele, porque você se lembra de que aconteceu algo grandioso. Então, vamos tentar de novo, Mas não há como. Antes de acontecer, você sabe que ele vem vindo porque os sinos começam a soar na sua cabeça. É realmente um sino que começa a soar na sua cabeça. Ele vem vindo. Você sabe que ele vem vindo. Você sabe que ele se foi. O sino parou. Não está mais soando. E você fica parecendo um idiota. Entre o soar do sino e a interrupção, você fica parecendo um idiota. Talvez o homem se sinta mais envergonhado. É por isso que depois de fazer amor ele simplesmente vira para o lado e dorme. A mulher não fica tão envergonhada pela simples razão de que ela não é um parceiro assim tão ativo. O homem parece tolo porque ele é o parceiro ativo. Só a energia tocando o seu nível superior da consciência, o superconsciente, basta o toque e ocorre um banho de alegria que continua. Vagarosamente a energia continua atingindo e abre caminho para o centro da superconsciência. Você não precisa fazer nada.
O seu trabalho terminou quando parou de reprimir e desimpediu o inconsciente. Então, você não tem nada a fazer. Então, tudo o que tem de ser feito é feito pela sua energia. E quando você chega ao centro, uma nova faculdade começa a funcionar dentro de você, e essa é a intuição. No centro do inconsciente está o instinto. No centro do consciente está o intelecto. No centro do superconsciente está a intuição. O instinto leva você a fazer coisas, força você a fazer coisas até mesmo contra a sua vontade. O intelecto ajuda você a encontrar meios se quiser fazer uma determinada coisa, ou encontrar meios se não quiser fazer uma determinada coisa. O trabalho do intelecto é encontrar um meio. Se você quiser ir com o instinto, o intelecto encontrará uma maneira. Se você é uma pessoa assim chamada religiosa, uma pessoa pseudo-religiosa e quiser ir contra o instinto, o intelecto encontrará um meio. Poderão ser maneiras ou meios estranhos, mas o intelecto está a seu serviço. O que você quiser, ele fará. Ele não é a favor nem contra nada, ele simplesmente está a seu dispor. Se um homem tem a mente sadia, ele irá usar o intelecto para ajudar o inconsciente a ser satisfeito. O quanto antes o inconsciente seja satisfeito, melhor, de modo que você esteja livre dele. A satisfação significa a liberdade dele. Se você é algum tipo de maluco, católico, protestante, de qualquer tipo, há todos os tipos de malucos disponíveis no mundo, você pode escolher o tipo de maluco que quer ser: hinduísta, muçulmano, jainista, budista. Todos os tipos de variedades estão disponíveis. Você não pode dizer, a variedade que eu quero não está disponível. Você não pode dizer isso. Em milhares de anos, o homem criou quase todos os tipos de variedades de malucos. Você pode escolher. Você pode ter a sua escolha, mas qualquer um que escolha será a mesma coisa. Ninguém lhe disse como usar o intelecto para satisfazer o seu inconsciente, a sua natureza, a sua biologia, a sua composição química. Todas elas são suas. O que importa se é a química, a biologia ou a fisiologia. Elas fazem parte de você e a natureza nunca dá nada sem razão. Satisfaça e a satisfação dela vai abrir caminho para o potencial superior. Todas as pessoas religiosas estão presas à parte mais inferior do ser delas. É por isso que elas parecem tão tristes e tão culpadas. Elas não podem se alegrar. Jesus continua dizendo para essas pessoas: rejubilem-se. E por outro lado, ele continua dizendo para elas: lembrem-se do inferno. Ele cria um dilema para as pessoas. Mostra-lhes o caminho do inferno. O caminho do inferno é satisfazer a sua natureza e o caminho do paraíso é ir contra a sua natureza. Mas ir contra a natureza cria o inferno aqui na Terra. Eu quero criar o paraíso aqui, agora. Por que adiar algo tão bom? As coisas que não merecem a sua atenção, você pode adiar, mas o paraíso... Eu não estou pronto para adiar o paraíso para amanhã ou para o próximo segundo. Você pode tê-lo aqui e agora. Tudo o que precisa é de um inconsciente limpo, desimpedido. Com ele satisfeito, contente, a biologia se acomoda, a química se acomoda e dá a você toda a energia que estava envolvida nesses planos. A energia dispara para cima por si mesma e para apenas no exato centro do seu superconsciente. E lá, a intuição começa a funcionar. O que é a intuição? A intuição é, num certo sentido, como o instinto. Em outro sentido, absolutamente diferente do instinto. Em certo sentido, como o intelecto, em outros sentidos, absolutamente contra o intelecto. Então, você terá de entender, porque é a coisa mais sutil que existe em você. A intuição é como um instinto, porque você não pode fazer nada quanto a ela.
Ela faz parte da sua consciência, assim como um instinto faz parte do seu corpo. Você não pode fazer nada quanto ao seu instinto e não pode fazer nada quanto à sua intuição. Mas assim como você pode permitir que os seus instintos sejam satisfeitos, pode permitir e dar total liberdade para que a sua intuição seja satisfeita. E você ficará surpreso com os tipos de poderes que carrega dentro de si. A intuição pode lhe dar respostas para as questões supremas, não verbalmente, mas existencialmente. Você não precisa perguntar, isso é verdade? O instinto não vai ouvir, ele é surdo. O intelecto ouve, mas ele só pode filosofar. Ele é cego, ele não pode ver. A intuição é uma vidente, ela tem olhos, ela vê a verdade. Não é uma questão de pensar a respeito. O instinto e a intuição são ambos independentes de você. O instinto está na força da natureza inconsciente, e a intuição está nas mãos do universo superconsciente. A consciência que envolve todo o universo, a consciência oceânica de que não passamos de pequenas ilhas, ou melhor, icebergs, porque podemos nos fundir dentro desse oceano e nos unificar com ele. Em certo sentido, a intuição é exatamente oposta ao instinto. O instinto sempre conduz você ao outro. A satisfação dele é sempre dependente de alguma outra coisa que não você. A intuição conduz você apenas para si mesmo. Ela não tem dependência, não tem necessidade do outro. Daí a sua beleza, a sua liberdade e independência. A intuição é um estado exaltado de não necessitar de nada. Ela é tão cheia de si que não sobra espaço para mais nada. Num certo sentido, a intuição é como o intelecto, porque ela é inteligência. O intelecto e a inteligência são semelhantes ao menos na aparência, mas apenas na aparência. A pessoa intelectual não é necessariamente inteligente, e a pessoa inteligente não é necessariamente intelectual. Você pode encontrar um fazendeiro tão inteligente que até mesmo um grande professor, um grande intelectual, vai parecer um pigmeu na frente dele. Aconteceu na Rússia soviética, depois da Revolução, de terem mudado a cidade de Petrogrado para fazer dela uma nova cidade em homenagem a Lenin, Leningrado. Na frente do enorme, bonito e antigo castelo de Petrogrado havia uma grande rocha que os czares nunca pensaram em remover. Não havia necessidade. Então, vieram os carros e aquela rocha estava bloqueando a estrada. Teria de ser removida. Mas a rocha era tão bela que quiseram retirá-la e mantê-la como um memorial. Então, não quiseram destruí-la ou dinamitá-la. Mas todos os grandes engenheiros, tudo o que eles podiam pensar era dinamitá-la ou começar a cortá-la pedaço por pedaço e depois voltar a reunir os pedaços. Mas Lenin disse: "Isso não vai dar certo. Não será a mesma coisa. A rocha é tão bela. Foi por isso que os czares a mantiveram logo à frente do palácio." A essa altura, aproximou-se um homem, um pobre homem com o seu jumento. Ele parou lá ouvindo toda a discussão, então deu uma risada e começou a seguir em frente. Lenin o chamou. "Espere, por que está rindo?" O homem disse: "É uma coisa tão simples. Não se precisa fazer muita coisa. Tudo o que vocês precisam fazer é cavar ao redor da rocha. Não precisam encostar na rocha. Basta cavar ao redor dela e ela vai se acomodar cada vez mais fundo no buraco. Vocês não vão perturbar a rocha. A rocha vai continuar no mesmo lugar, mas não estará impedindo a passagem de ninguém. Não há necessidade de dinamitá-la nem de destruí-la." Lenin disse aos seus engenheiros: "Vocês são grandes engenheiros e arquitetos, mas o que esse pobre camarada está dizendo é mais inteligente." E assim foi feito. A rocha foi salva e a estrada foi salva, mas a ideia veio de um homem pobre que não era ninguém.
Eu tenho observado, conhecendo milhares de pessoas, que a maior parte dos intelectuais não são inteligentes porque eles não precisam ser inteligentes. O seu intelecto, o seu conhecimento é suficiente. Mas um homem que não tem conhecimento, não tem intelecto, nem educação, tem de buscar a inteligência dentro de si mesmo. Ele não pode olhar para fora. E porque ele tem de depender da inteligência, a inteligência começa a crescer. Assim, a intuição tem algo semelhante ao intelecto, mas não é intelectual. Ela é inteligência. O funcionamento do intelecto e o da inteligência são totalmente diferentes. O intelecto funciona por meio de etapas, passo a passo. Ele tem um procedimento, uma metodologia. Se você está fazendo uma pergunta sobre matemática, então há etapas a serem seguidas. Na Índia, há uma mulher, Shakuntala, que esteve em quase todas as universidades ao redor do mundo, exibindo a sua intuição. Ela não é uma matemática, não é nem mesmo muito instruída. Ela é formada apenas no colegial. Até mesmo quando Albert Einstein era vivo, ela deu uma demonstração para ele. E a demonstração dela foi estranha. Sentou-se com um giz na mão, na frente do quadro negro. As pessoas faziam-lhe qualquer tipo de pergunta sobre matemática ou aritmética e mal haviam terminado a pergunta, ela já começara a escrever a resposta. Albert Einstein deu um certificado para ela. Ela me mostrou o certificado quando eu estive em Madras, onde ela mora. Ela me mostrou todos os seus certificados e o de Albert Einstein dizia: fiz a essa mulher uma pergunta que levei 3 horas para responder porque tive de seguir um método. Não posso passar direto da pergunta à resposta. Eu sei que ninguém pode fazer isso em menos tempo do que eu, e esse tempo é de 3 horas. Outros podem levar até 6 horas ou mais, mas eu posso fazê-lo em 3 horas, porque já o fiz antes. Mas todo o procedimento tem de ser seguido. Se você deixar de cumprir uma única etapa, os números eram tão grandes que ela precisou de todo o quadro negro para escrever a resposta. E antes mesmo que ele tivesse terminado a pergunta, ela começou a escrever a resposta. Einstein ficou impressionado, absolutamente impressionado, porque era impossível. Ele perguntou: como você consegue fazer isso? Ela respondeu: não sei como consigo fazer isso. Simplesmente acontece. Você me pergunta e os números começam a aparecer diante dos meus olhos, de algum lugar lá de dentro. Eu vejo 1, 2, 3 e apenas continuo a escrever. Essa mulher nasceu com a intuição funcionando, mas eu senti muita pena dela porque ela se tornou apenas um objeto de exposição. Ninguém se preocupou com o fato de uma mulher que nasceu com a intuição funcionando poder se tornar iluminada muito facilmente. Ela está simplesmente parada no limite. Um passo e ela se torna o máximo em consciência. Mas ela não está consciente, porque isso é apenas uma extravagância da natureza. Havia um rapaz, Shankaran, que puxava um rickshaw na cidade, e um professor de matemática, um inglês, que costumava tomar o rickshaw do rapaz para a universidade. Uma ou 2 vezes aconteceu de o professor estar pensando sobre um problema e o rapaz simplesmente olhar para ele e dizer: a resposta é esta. O professor não havia falado, ele estava apenas pensando, e o rapaz puxando o rickshaw, mas dissera: a resposta é esta. O professor ia para a universidade, resolvia todo o problema e ficava surpreso ao descobrir que a resposta era aquela mesmo. Quando aquilo aconteceu 2 ou 3 vezes, ele perguntou ao rapaz: como você faz isso? O rapaz respondeu: eu não faço nada. Apenas sinto você atrás de mim, preocupado, e alguns números começam a aparecer. Eu não tenho muita instrução, mas os números eu consigo entender. E vejo tantos números na sua mente, logo atrás de mim, uma linha, uma fileira, e então, de repente, alguns números aparecem na minha mente. Então, eu lhe digo que essa é a resposta. Eu não sei como acontece.
Shankaran foi enviado a Oxford pelo professor, porque ele era ainda mais adiantado que aquela mulher Shakuntala. Era preciso fazer uma pergunta a ela, e então ela escrevia a resposta. Com o Shankaran, bastava apenas visualizar a pergunta na mente e ele escrevia a resposta. A intuição dele funcionava mais plenamente. Ele via tanto a resposta quanto a pergunta. Ele podia ler a mente das pessoas. E ele era ainda menos instruído, um homem tão pobre que puxava um rickshaw. Ele se tornou um fenômeno na história da matemática porque muitas perguntas que permaneciam sem solução havia séculos, ele resolveu, ainda que não soubesse dizer como. Ele dava a resposta, mas como julgar se a resposta estava certa ou errada? Levou muitos anos. Quando foi desenvolvida uma matemática superior, então puderam resolver o problema. Shankaran morreu, mas as suas respostas estavam certas. A intuição funciona num salto quântico. Ela não tem um procedimento metodológico, simplesmente vê coisas. Ela tem olhos para ver. Ela vê coisas em que você nunca nem mesmo pensou como coisas. Por exemplo, o amor. Você nunca pensou no amor como uma coisa. Mas um homem de intuição pode ver se existe amor em você ou não, se existe confiança em você ou não, se existe dúvida em você ou não. Ele pode ver tudo isso como se fossem coisas. Do meu ponto de vista, a intuição ocupa o lugar mais elevado, e é a esse local que estou tentando alçar você. Um inconsciente não desobstruído prende você. Desobstrua-o, e a maneira de desobstruí-lo é satisfazendo-o, deixando-o tão satisfeito que ele lhe diga: por favor, pare, é mais do que eu precisava. Só então o deixe. E com isso, o seu intelecto estará cheio daquele fluxo de energia revigorado que ele converte em inteligência. Então, a energia continua aumentando e abre as portas da intuição. Então, você poderá ver coisas que não são visíveis aos seus olhos físicos, coisas que não são nem ao menos coisas. O amor não é uma coisa, a verdade não é uma coisa, a confiança não é uma coisa, mas todos são realidades, muito mais reais do que as suas coisas. Mas eles são realidades apenas para a intuição, eles são existenciais. E uma vez que a sua intuição comece a funcionar, pela primeira vez você é realmente humano. Com o inconsciente você é animal. Com o consciente você não é mais animal. Com o superconsciente você é humano. Eu adoro citar um místico baú, Chandidas, porque esse homem, numa declaração simples, condensou toda a minha visão. Sabarupar Manu Satya, Taharupar Nahin. Acima de tudo está a verdade do homem e acima dessa não há nada. Esse homem, Chandidas, deve ter sido um homem autenticamente religioso. Ele está negando Deus, ele está negando tudo acima do florescimento humano. Sabarupar, acima de todos, acima de tudo. Manu Satya, a verdade do homem. Taharupar Nahin. E além disso, eu viajei muito. Não há nada. Depois de alcançar o seu potencial humano em seu total florescimento, você terá chegado em casa. Parte 2. Barreiras ao saber. Saber significa ficar em silêncio, completamente em silêncio. Então, você pode ouvir a voz baixa e calma do seu íntimo. Saber significa deixar a mente de lado. Quando você está absolutamente calmo, sem se mover, nada se agita em você. As portas se abrem. Você faz parte dessa existência misteriosa. Você a conhece tornando-se parte dela, tornando-se um participante dela. Isso é saber.
Capítulo 4. Conhecimento. Qual é a diferença entre conhecimento e saber? Não existe diferença no dicionário, mas na vida existe uma enorme diferença. O conhecimento é uma teoria, o saber é uma experiência. Saber significa você abrir os seus olhos e ver. Conhecimento significa que alguém abriu os olhos, viu e comenta a respeito, e você simplesmente continua reunindo as informações. O conhecimento é possível até mesmo se você for cego. O conhecimento é possível. Sem olhos, você pode aprender muitas coisas sobre a luz, mas saber não é possível se você for cego. Saber é possível apenas se os seus olhos estiverem saudáveis, sadios, se você puder ver. Saber é autenticamente uma experiência sua. O conhecimento é postiço, falso. O conhecimento é uma praga, uma calamidade, um câncer. É por meio do conhecimento que o homem se torna separado do todo. O conhecimento cria a distância. Você encontra uma flor silvestre na montanha e não sabe o que ela é. A sua mente não tem nada a dizer sobre ela. A mente é silenciosa. Você observa a flor, vê a flor, mas nenhum conhecimento se manifesta em você. Existe a admiração, existe o mistério. A flor está ali, você está ali. Pela admiração, vocês não estão separados, vocês estão ligados. Mas, se você souber que aquela flor é uma rosa, um cravo ou outra qualquer, esse próprio conhecimento separa você. A flor está ali, você está aqui, mas não há uma ligação. Você conhece. O conhecimento cria uma distância. Quanto mais você conhece, maior a distância. Quanto menos você conhece, menor a distância. E se você estiver num momento de não conhecer, não existe distância. Vocês estão próximos. Você se apaixona por uma mulher ou por um homem. No dia em que você se apaixona, não existe distância. Existe apenas admiração, uma emoção, uma excitação, um êxtase, mas não conhecimento. Você não sabe quem é aquela pessoa. Sem o conhecimento, não existe nada para separá-los. Daí a beleza daqueles primeiros momentos de amor. Depois que você viveu junto com a pessoa, por 24 horas apenas, o conhecimento se formou. Então, você tem algumas ideias sobre a pessoa. Você sabe quem ela é. Existe uma imagem. 24 horas criaram um passado. Aquelas 24 horas deixaram marcas na mente. Você observa a mesma pessoa e não há mais o mesmo mistério. Você está descendo a montanha, aquele pico ficou para trás. Entender isso é entender muito. Entender que o conhecimento separa, o conhecimento produz uma distância, é entender o verdadeiro segredo da meditação. A meditação é um estado de não conhecer. A meditação é espaço puro, não perturbado pelo conhecimento. Sim, a história bíblica é verdadeira. Aquele homem caiu por causa do conhecimento, ao comer o fruto da árvore do conhecimento. Nenhuma outra escritura do mundo ultrapassa essa. Essa parábola é a última palavra. Nenhuma outra parábola atingiu um ponto mais alto do que essa compreensão. Parece tão ilógico que o homem tenha caído pelo conhecimento. Parece ilógico porque a lógica faz parte do conhecimento. A lógica é tudo que sustenta o conhecimento. Parece ilógico porque a lógica é a causa profunda da queda do homem. Um homem que seja absolutamente lógico, absolutamente razoável, sempre sensato, que nunca permite nada ilógico na sua vida, é um louco. A sanidade mental precisa ser equilibrada pela insanidade. A lógica precisa ser equilibrada pela ilógica. Os opostos se tocam e se equilibram. Um homem que seja apenas racional é irracional. Ele perde muito. Na verdade,
ele continua perdendo tudo o que é bonito e tudo o que é verdadeiro. Ele coleta coisas triviais. A sua vida é uma vida mundana. Ele é um homem mundano. Essa parábola bíblica é de uma compreensão imensa. Por que terá o homem caído pelo conhecimento? Porque o conhecimento distancia, porque o conhecimento cria um eu e tu, porque o conhecimento cria um sujeito e um objeto, o conhecedor e o conhecido, o observador e o observado. O conhecimento é basicamente esquizofrênico. Ele cria uma separação e então não há maneira de unir ou ligar as partes. É por isso que quanto mais o homem torna-se culto, menos ele é religioso. Quanto mais instruído um homem, menor a possibilidade de ele se aproximar do todo. Jesus está certo quando diz: apenas as crianças serão capazes de entrar no meu reino. Apenas as crianças. Qual é a característica que uma criança tem e você perdeu? A criança tem a característica do não conhecimento, a inocência. Ela olha com assombro, admiração. Os seus olhos são absolutamente limpos, puros. Ela olha fundo, mas não tem preconceitos, não faz julgamentos, não tem ideias a priori. Ela não projeta, daí ela vira saber aquilo que é. A criança conhece a verdade, você conhece apenas a realidade mundana. A realidade é essa que você criou ao seu redor ao projetar, desejar, pensar. A realidade é a sua interpretação da verdade. A verdade é simplesmente aquilo que é. A realidade é o que você veio a entender. É a sua ideia da verdade. A realidade consiste de coisas, todas separadas. A verdade consiste de apenas uma energia cósmica. A verdade consiste de unidade. A realidade consiste de quantidade. A realidade é uma multidão. A verdade é integração. J. Krishnamurti disse: negar é silenciar. Negar o quê? Negar o conhecimento, negar a mente, negar essa constante ocupação do seu interior, criar um espaço desocupado. Quando você está desocupado, está sintonizado com o todo. Quando está ocupado, você saiu da sintonia. Daí, sempre que acontece de você poder manter um momento de silêncio, existe uma imensa alegria. Nesse momento, a vida tem significância. Nesse momento, a vida tem uma grandeza além das palavras. Nesse momento, a vida é uma dança. Nesse momento, se até mesmo a morte vier, ela será uma dança e uma celebração, porque esse momento não conhece nada além da alegria. Esse momento é alegre, é feliz. O conhecimento tem de ser negado, mas não porque estou dizendo isso, ou porque J. Krishnamurti o disse, ou porque Gautama Buda disse. Se você nega porque estou dizendo, então você vai negar o seu conhecimento e tudo o que eu estou dizendo irá se tornar o seu conhecimento no lugar disso. Você vai substituir isso. Então, tudo o que eu disser se tornará o seu conhecimento e você vai começar a se apegar a isso. Você abre mão dos seus antigos ídolos e os substitui pelos novos, mas é o mesmo jogo praticado com palavras novas, ideias novas, pensamentos novos. Então, como negar o conhecimento? Não com outro conhecimento. Apenas entender o fato de que o conhecimento cria uma distância. Apenas entender esse fato intensamente, totalmente, é suficiente. Não que você tenha de repor esse conhecimento com outra coisa. Essa intensidade é como o fogo. Essa intensidade reduzirá o seu conhecimento a cinzas. Essa intensidade é suficiente. Essa intensidade é conhecida como compreensão. A compreensão queimará o seu conhecimento e ele não será substituído por outro conhecimento. Então fica o vazio, shunyata. Então resta a nulidade, porque então não existe conteúdo,
Existe a verdade não perturbada, não distorcida. Você tem de ver o que estou dizendo. Não é para você aprender o que estou dizendo. Atenção, ouça-me. Não comece a reunir conhecimento. Atenção, não comece a acumular. Ouvir-me deve ser uma experiência de percepção. Você deve ouvir com intensidade, com totalidade, com o máximo de compreensão que lhe for possível. Nessa própria compreensão, você entenderá a questão e essa própria visualização é transformação. Não que você tenha de fazer algo mais depois disso. A visualização em si provoca a mutação. Se for necessário fazer algum esforço, isso simplesmente mostra o que você deixou de entender. Se você amanhã me perguntar, eu entendi que aquele conhecimento é uma maldição, que aquele conhecimento produz distância. Bem, como abro mão dele? Então, você não entendeu. Se o como aparecer, então você não entendeu. O como não pode aparecer, porque o como é pedir mais conhecimento. O como é pedir métodos, técnicas, o que deve ser feito. A percepção é suficiente. Ela não precisa ser ajudada por nenhum esforço adicional. O fogo dela é mais do que suficiente para queimar todo o conhecimento que você carrega interiormente. Apenas entenda a questão. Ouça o que estou dizendo. Me acompanhe. Ouça o que estou dizendo. Segure a minha mão e avance para os espaços que estou tentando ajudar você a avançar. E entenda o que estou dizendo. Não questione. Não diga sim. Não diga não. Não concorde. Não discorde. Apenas me acompanhe nesse momento. E de repente a percepção acontece. Se você estiver ouvindo com atenção, e com atenção não quero dizer concentração. Com atenção estou apenas querendo dizer ouvir com compreensão, não com a mente insensível. Você vai ouvir com inteligência, com vivacidade, com abertura. Você está aqui, agora, comigo. É isso que eu quero dizer com atenção. Você não está em nenhum outro lugar. Não está comparando mentalmente o que estou dizendo com os seus antigos pensamentos. Você não está comparando nada, não está julgando. Você não está julgando interiormente dentro de você se o que estou dizendo é certo ou não, ou até que ponto é certo. Ainda outro dia, eu estava conversando com um buscador. Ele tinha a característica de um buscador, mas estava carregado de conhecimento. Enquanto eu falava com ele, os olhos dele encheram-se de lágrimas. O coração dele estava apenas se abrindo e naquele exato instante a mente chegou e destruiu toda a beleza do momento. Ele estava apenas seguindo o coração e se abrindo, mas imediatamente a mente apareceu. Aquelas lágrimas que estavam a ponto de correr desapareceram. Os olhos dele ficaram secos. O que havia acontecido? Eu disse alguma coisa com que ele não podia concordar. Ele estava concordando comigo, até certo ponto. Então, eu disse alguma coisa que ia contra os antecedentes judaicos dele, que iam contra a Cabala, e imediatamente toda a energia mudou. Ele disse: está tudo certo. Tudo o que você diz está certo. Mas essa coisa aí, isso de Deus não ter sentido, de que a vida existe sem um propósito, com isso eu não posso concordar. Porque a Cabala diz exatamente o contrário, que a vida tem um sentido, que Deus tem sentido, que Ele está nos guiando para um determinado destino, que existe um destino. Pode ser que ele nem ao menos tenha reparado, que ele deixou de entender naquele momento por que ocorreu-lhe a comparação. O que a Cabala tem a ver comigo? Quando você estiver comigo, afaste todo o seu conhecimento sobre a Cabala, a Yoga, o Tantra, sobre isso e aquilo. Quando você estiver comigo, esteja comigo. E não estou dizendo que você deva concordar comigo. Lembre-se, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Quando você vê uma rosa,
você concorda com ela ou discorda dela? Quando você vê o sol nascer, você concorda ou discorda? Quando você vê a lua no céu noturno, você simplesmente a vê. Quer você a veja, quer não veja, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Não estou tentando convencer você de nada. Não estou tentando converter você a uma determinada teoria, filosofia, dogma, a alguma igreja. Não. Estou simplesmente compartilhando o que aconteceu comigo e nesse próprio compartilhar, se você participar, pode acontecer o mesmo com você também. É contagioso. A compreensão transforma. Quando estou dizendo que o conhecimento é uma maldição, você pode concordar ou discordar, e você não entendeu. Você deve apenas ouvir, apenas entender, entrar no processo inteiro do conhecimento. Você pode ver como o conhecimento produz uma distância, como o conhecimento se torna uma barreira, como o conhecimento se interpõe, como o conhecimento aumenta e, na mesma medida, também a distância aumenta. Como a inocência se perde por intermédio do conhecimento, como a admiração se destrói, é mutilada, assassinada pelo conhecimento, como a vida se torna uma coisa insípida e aborrecida pelo conhecimento. O mistério se perde. O mistério desaparece porque você começa a ter a ideia de que conhece. Quando você conhece, como pode haver mistério? O mistério é possível apenas quando você não conhece. E lembre-se, o homem não aprendeu nada. Tudo o que acumulamos é apenas lixo, uma bobagem. O que é definitivo, supremo, eterno, permanece além do nosso alcance. O que conseguimos reunir são apenas fatos. A verdade permanece intocada pelo nosso esforço. E essa é a experiência não só de Buda, Krishna, Krishnamurti e Ramana. Essa é a experiência até mesmo de Edison, Newton, Albert Einstein. Essa é a experiência de poetas, pintores, dançarinos. Todas as grandes inteligências do mundo, sejam elas de místicos, de poetas, de cientistas, estão absolutamente de acordo em apenas uma coisa, que quanto mais conhecemos, mais entendemos que a vida é um mistério absoluto. O nosso conhecimento não destrói esse mistério. Apenas as pessoas estúpidas pensam que porque elas conhecem um pouquinho, então não existe mais mistério na vida. Apenas a mente medíocre se torna tão apegada ao conhecimento. A mente inteligente permanece acima do conhecimento. Ela usa o conhecimento, com certeza o usa. Ele é útil, é utilitário, mas sabe perfeitamente bem que tudo o que é verdade está oculto, permanece oculto. Podemos continuar conhecendo, mas o mistério permanece inexaurível. Ouça com atenção, com compreensão, plenamente. E na própria visão você vai entender alguma coisa. E isso que entender vai mudar você. E não pergunte como. É esse o significado quando Krishnamurti diz: negar é silenciar. A compreensão nega. E quando algo é negado, nada é colocado em seu lugar. Algo foi destruído e nada foi colocado em seu lugar. Existe o silêncio porque existe espaço. Existe silêncio porque o antigo foi jogado fora e o novo não chegou. Esse silêncio Buda chama de Shunyata. Esse silêncio é vazio, nada. E apenas esse nada age no universo da verdade. O pensamento não pode agir lá. O pensamento trabalha apenas no mundo das coisas, porque o pensamento é também uma coisa, sutil, mas também é